Preciso te contar que o São Paulo mandou mal demais. Abrir mão de um cara super bom, de graça e tendo prejuízo. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação importante no São Paulo, o Tricolor quis dar uma de bonzinho, mas se deu muito mal com a perda do seu técnico sub-20. Quero trazer detalhes exclusivos sobre a saída de Alan Barcelos e a chegada de Júlio Batista. Você vai lembrar, o Alan Barcelos, técnico super bem sucedido na base do São Paulo, chegou a ganhar Copinha, Copa do Brasil, entre outras. Ele teve, na virada do ano, uma renovação do contrato. Seu vínculo foi prorrogado e seu salário aumentado. O Alan Barcelos ganhava 32 mil reais mensais e passou a ganhar 65 mil por mês, com mais 5 mil reais de auxílio moradia. Pois bem, nesse novo contrato figurou ou passou a constar uma multa de 3 meses de salário em caso de demissão ou em caso de pedido de demissão. A gente está falando de uma multa de 195 mil reais. Pois bem, o Alan Barcelos, incomodado com a promessa não cumprida de ser utilizado no time principal, ainda que como um auxiliar técnico fixo, o Barcelos pediu para ser demitido. E o Biasotto, que é o homem forte das categorias de base, acabou aceitando o pedido de demissão sem cobrança da multa de 195 mil reais e aceitando pagar 20% da multa do fundo de garantia destinado ao Alan Barcelos. Ou seja, o São Paulo permitiu que o Alan Barcelos saísse de graça e ainda decidiu pagar 20% da multa do FGTS. Para completar toda a lambança, o Alan Barcelos acabou sendo anunciado poucos dias depois como novo técnico do Palmeiras Sub-20, o grande rival do São Paulo nas categorias de base nos últimos anos. Você acha que não dá para a história piorar, certo? Errado. Júlio Batista, contratado para o lugar do Alan Barcelos, vai até aqui muito mal. São 5 partidas com 3 empates contra Cuiabá, Cruzeiro e América Mineiro e 2 derrotas contra Corinthians e Bahia. São Paulo hoje é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro Sub-20. Só 12 pontos conquistados em 12 jogos. Importante lembrar que o 18º, o 19º e o 20º colocados são rebaixados. A única boa notícia pro torcedor são paulino, Marcos Antônio pode voltar ao tricolor para o confronto de sábado contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, partida marcada para o Morumbi. Arbo por Joaquim, saiu algo no PE, está perto? Como é que é? Arboleda por Joaquim, saiu... o Joaquim é o zagueiro, é isso? Saiu algo escrito. Deixa eu mandar mensagem para o empresário do Joaquim, é o Luiz Carvalho, quer ver? Ó? Luizinho. Luiz Carvalho. Luizinho, boa noite. Tudo bem por aí? Passando para saber se tem alguma novidade sobre Joaquim. Joaquim é um zagueiro que surgiu muito bem no Cuiabá, foi negociado com o Santos e depois foi jogar no Tigres. Titular absoluto por lá, enfim. Acho que não faz nenhum sentido o Arboleda ser trocado pelo Joaquim, porque o Arboleda tem 34 anos de idade, tem pouquíssimo valor de mercado. O Joaquim, segundo o Luiz Carvalho, seu representante, a pedida do Tigres era de 10 milhões de euros para negociá-lo. Mas estou conversando aqui com o Luiz Carvalho, ele até me mandou a localização dele, deixa eu ver onde é que está o empresário do jogador, Avenida de la Reina Vitória, Madrid, Espanha. Está em Madrid, deixa eu ver o que ele foi fazer em Madrid. Reunião muito boa com Sevilha. Peraí. Então você está na Espanha por causa do Joaquim. Enfim, eu estou conversando aqui, conforme for conseguindo mais atualizações, eu vou explicando para vocês. Mas o Joaquim, que já foi especulado no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo e em vários clubes, zagueiro canhoto muito bom, ele está contando que está na Espanha e teve uma reunião muito boa pelo Sevilha, tá bom? Olá, meu amigo, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Você tem alguma novidade sobre o São Paulo? Se o São Paulo vai ter novas contratações, alguma coisa do tipo? Parabéns pelo trabalho, Júnior de Teresina, Piauí. Bora lá. Sobre reforços.
Na quinta-feira da semana passada, quando o Rui Costa e o Rafinha estiveram na casa do Dorival Júnior, o Dorival quis saber sobre o plano em relação a contratações. O que vocês imaginam? O que vocês estão pensando? Vai ter contratação? E o próprio São Paulo apontou para o Dorival carências do elenco. E isso chamou demais a atenção do Dorival, porque o Dorival entendia e pensava muito parecido ao que o Rui Costa e o Rafinha falaram sobre contratação de atletas. O que eles pensam em relação aos reforços, tá? Então, sim, vai haver reforços, vai haver contratações na metade do ano. Hoje o São Paulo trabalha com a possibilidade de melhorar o elenco em 4 posições. As posições já estão definidas, só os nomes que ainda não foram divulgados. Importante registrar que não haverá grana para grandes investimentos. Não dá para imaginar que o São Paulo vai ter uma bala para fazer contratações. Clubes que devem até as cuecas continuam a fazer contratações, paguem suas dívidas. Deixa eu usar o exemplo do Gabriel para falar sobre o São Paulo. O São Paulo, em 2 meses, demitiu 2 técnicos. O Crespo, que custou mais de 4 milhões de multa, e o Roger Machado, que custou outros 2 milhões e 400 mil. Nesse intervalo de tempo, o São Paulo ainda foi eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil, deixando de faturar 3 milhões de reais apenas com o prêmio da CBF para aqueles que chegam às oitavas de final. Nem estou computando o jogo das oitavas de final no Morumbi, renda líquida superior a 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Além de tudo isso, ainda tem a contratação de um técnico como o Dorival, o mais caro da história do São Paulo. Ele e a comissão técnica vão custar perto de 2 milhões e 200 mil reais por mês. Detalhe, Roger ganhava 800 mil e o Crespo ganhava 1 milhão de reais mensais. É por essas e outras que os clubes vivem com o Pires na mão, certo? O Alisson Souza, por São Paulo, evento Cebolinha e Luiz Araújo. O Alisson está perguntando se Cebolinha e Luiz Araújo podem pintar no São Paulo. O que eu posso dizer é que o São Paulo adora o Cebolinha, tá? O Rui Costa trabalhou com ele nos tempos de Grêmio e é fã do Cebolinha. Cebolinha, cujo contrato se encerra em dezembro, o Flamengo vai ter a última chance de fazer dinheiro com ele na metade do ano. Sobre o Luiz Araújo, jogador formado na base do São Paulo. Ouvi do empresário do Luiz Araújo que é muito difícil que ele vá para o São Paulo, porque o São Paulo não tem dinheiro. E o Luiz Araújo não saiu do Flamengo, mesmo com proposta de 6 milhões de euros. O Atlético Mineiro e o Cruzeiro fizeram proposta de 6 milhões de euros na primeira janela de transferências, e o Flamengo disse não. Os dois, inclusive, prometeram voltar com novas propostas no meio do ano. Deixa eu só acrescentar em relação a Joaquim, tá? Estou conversando aqui com o empresário do Joaquim, o Luiz Carvalho, que está lá em Madrid. E eu perguntei se tem proposta de clubes brasileiros pelo zagueiro que está no Tigres. Proposta não, mas consultas de Internacional e Atlético Mineiro, tá? O Galo vai perder o Júnior Alonso na metade do ano e pode estar pensando numa reposição. O Tigres segue pedindo 10 milhões de dólares. Estou mandando aqui para ver se a gente consegue também alguma novidade sobre o tema. Pintou mais um superchat e a gente coloca na tela, né? Nicola, com a declaração do Rui Costa, o São Paulo tem alguma contratação de zagueiro em vista ou vai subir da base? Alguma informação, abração. Por que o Diego está colocando isso? Na apresentação do Dorival nessa segunda-feira, antes do Dorival começar a responder, o Rui pediu a palavra e falou que Arboleda não será reintegrado. E aí tem uma informação importante de bastidor antes de responder ao Diego. O São Paulo jogou contra o Fluminense no sábado, derrota por 2-1 no Maracanã. E o Alê, que é repórter do canal do Tirone e do Arnaldo, conversou com o presidente Arrim Assis depois do jogo. E o Assis, presidente do São Paulo, afirmou o seguinte: em no máximo 10 dias, Arboleda estará reintegrado e à disposição. Ele vai começar a treinar com o time profissional e em no máximo 10 dias vai começar a jogar pelo time de cima. Ele vai ser reintegrado. Esse Alê trouxe a informação, a imprensa repercutiu, a gente foi ouvir o pessoal do São Paulo e esse era o encaminhamento. Embora o São Paulo, para tentar amenizar a situação, chegou a dizer que havia sido um pedido do Dorival Júnior, com quem o Arboleda já tinha trabalhado na ultrapassagem, enfim. A repercussão da notícia de que o Arboleda seria reintegrado foi péssima. O torcedor de São Paulo começou a bater demais nessa tecla de que não tinha o mínimo cabimento. Incluir de novo um cara que ficou um mês sumido, desaparecido, sem dar explicações. Pois bem, o que aconteceu a partir daí? O São Paulo chegou a brigar chegou a contrariar a vontade da torcida com o Roger Machado.
Dessa vez os caras decidiram dar um passinho para trás e, preservando o Dorival Júnior, anunciaram que o Arboleda não será aproveitado. Ele fica só até arranjar emprego. Sobre atleta para a zaga, certamente há necessidade de contratação de atletas. Lembra que eu falei que no contato entre o Rui e o Rafinha, lá na casa do Dorival em Florianópolis, os caras diagnosticaram a necessidade da contratação de 4 defensores, né? De 4 jogadores. Um desses jogadores é defensor, sim, tá? Boa noite, Nicola. É verdade que o São Paulo pode virar SAF? A pergunta é do Vinícius Santos e eu truco. Eu não acredito, se tiver todo mundo falando, não acredito, porque a grande verdade é que todas as pessoas que comandam o São Paulo, que tem alguma voz ativa por lá, são radicalmente contrárias a essa ideia, tá? Nicola, vai atrás se o São Paulo vai mudar o nome no Morumbi. O Antônio, eu fui o primeiro a contar, vamos lá, só para explicar, né? O São Paulo tinha até o mês passado, não sei se foi o mês passado, mas o São Paulo tinha até outro dia o Eduardo Toni como diretor de marketing do São Paulo. E o Toni pediu demissão depois de uma baita polêmica que se criou com o pagamento de uma comissão no contrato da Unimed. A Unimed, inclusive, teve seu contrato aprovado, vai pagar 15 milhões de reais por ano, num contrato de 3 anos que pode ser estendido por mais 2. Então, o contrato pode chegar a 75 milhões de reais em 5 anos. E o pessoal se pegou no fato, o pessoal da oposição se pegou no fato de que haveria a possibilidade de pagamento de até 7 milhões e meio de reais. Peraí, eita. 10% da comissão. Enfim, aquela polêmica toda de conselheiro, o Toni pediu para ir embora. Decidiu ir embora e pegou as contas dele. Logo depois que ele saiu, eu liguei para o Toni. Falei, Toni, e aí? Queria uma ajuda sua. Queria que você me contasse como é que estão as negociações de name rights. Ele falou, Nicola, não tem problema nenhum de contar agora que eu já saí. O São Paulo quase fechou com a BYD para janeiro desse ano. A BYD, montadora chinesa, estava muito interessada, estava disposta a pagar o valor da multa rescisória com a Mondelez, que é a dona do BIS, para assumir o último ano de contrato. O contrato da Mondelez com o São Paulo, que garante o nome de Morumbis, se encerra agora em dezembro. Mas, vocês vão lembrar que em outubro do ano passado, depois que o pessoal da oposição pagou 400 mil reais para comprar áudios da Adriana Rita, instalou-se uma verdadeira crise no São Paulo, que resultou na expulsão no pedido na renúncia do Júlio Casares para não sofrer o impeachment, além das expulsões da Mara Casares e do Douglas Schwartzman, né? E naquele caos, o pessoal da BYD ligou para o Eduardo Toni e falou, vamos suspender as negociações, não tem a menor lógica a gente comprar o nome do estádio que está envolvido em um monte de escândalo de venda clandestina de camarote. Vamos esperar essa história passar e se passar a gente volta a conversar. Nesse ano as conversas foram retomadas e dá para dizer que hoje a BYD é a favorita para ficar com o name rights do estádio do São Paulo. Pedida é de 60 milhões de reais por ano num contrato entre 5 e 10 anos, ou seja, de 300 a 600 milhões de reais. Quanto maior o tempo de contrato, melhor para o São Paulo. A BYD não é a única interessada. São Paulo também conversa com outros 2 bancos, o Santander e o Inter, e o interesse desses bancos aumentou depois que o Nubank, outro banco digital, fechou com o Palmeiras pelo estádio que até então tinha o nome de Allianz Parque, agora o Nubank Arena, né? E aí, só para completar, o último interessado na aquisição dos name rights do estádio do São Paulo é a MetLife, uma seguradora internacional que dá nome ao estádio em New Jersey, que será palco do jogo de abertura da seleção brasileira contra Marrocos e também palco da grande final do Mundial. Rapaziada, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias exclusivos e atualizados do maior clube do Brasil, né? Claro que a gente tá falando de quem? Falando do São Paulo sempre. São Paulo que tá jogando aí, né? Eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Tá 1-0 com o gol do Luciano no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui pra você, mas muito provável que amanhã você vai saber que no caso vai ser o horário que vai ser postado esse vídeo lá pra esquerda, tipo umas 9 horas da manhã, esse vídeo vai estar com a vitória do Tricolor Paulista. Então, rapaziada, quarta-feira dessa agitada demais, no dia 18, 19 e dia 20 do maior gol do Brasil. Um grande abraço pra você, não siga pra mais e até o próximo vídeo. Fui!